Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, gente, tudo tranquilo e favorável, todo mundo preparado para a nossa segunda parte dos encontros, né? Depois do intervalo rápido, a gente começando aqui com a nossa segunda parte das aulas do nossa segunda noite, galerinha. Todo mundo com energia lá em cima. Vamos que vamos, hein, gente? Hoje vamos tratar, olha só, de gêneros textuais mais específicos dos humor, gente. É muito legal falar sobre esses textos. Vamos falar sobre piadas, sobre anedotas, vamos falar sobre memes. Eu trouxe aí alguns exemplos para a gente fazer essa análise. Mas antes de fazer essa análise dos gêneros textuais referentes às piadas, eu também trouxe um texto que a gente deixou da aula passada para a gente trabalhar no encontro de hoje. São assim, algumas questões, acho que são duas questõezinhas só. Rapidinho a gente dá uma olhada, interpreta o texto e em seguida traz para vocês as questões. Beleza, gente? Vamos que vamos então. Hoje, dia 10 do 10, hein? Hoje é dia 10, hoje é só maravilha. Vamos que vamos, olha só. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece, todas as segundas-feiras. Estamos aqui juntinhos, nossa aula de inglês está começando e aí vamos tratar, olha só, mais especificamente de gêneros textuais humorísticos. Basicamente, vamos falar sobre piadas, anedotas, memes, histórias em quadrinho e por aí vai. Esses textos que têm esse compromisso com a construção de sentidos juntamente do humor. Beleza, gente? Hoje, dia 10 do 10, dia 10 de outubro de 2022. E aí, galerinha, para o nosso encontro de hoje ficar mais claro, a gente vai observar que no encontro de hoje, nosso roteirinho trata de objeto de conhecimento, isto é, o nosso conteúdo vai tratar sobre gêneros textuais diversos e o nosso foco vai tratar das piadas, pessoal. A gente vai colocar, olha só, como é que essas piadas são desenvolvidas na língua inglesa? Como é que as pessoas geram humor em inglês? A partir de piadas, de anedotas e por aí vai. Muito legal a gente perceber. É claro, as estratégias de geração de humor a partir de quebra de expectativa, figuras de linguagem como a ironia e por aí vai, tá bom? Além disso, nosso objetivo para o encontro de hoje é reconhecer as características do gênero piada, né? Perceber as características, aplicando estes conhecimentos da língua inglesa. Isto é, a gente vai além de analisar a piada, perceber a geração de humor, perceber as características e tudo mais, vamos ainda perceber estrutura verbal, estrutura gramatical, como é que o texto se organiza também nessa maneira, tá bom, gente? Importante demais a gente perceber isso. Da teoria à prática, a gente não tem jeito, é interpretação textual, é interpretar textos. E vocês sabem, né, gente, quanto maior o número de questões, o maior número de textos que forem interpretados, melhor vai ser a sua interpretação dos próximos textos. Interpretação é isso, né, galerinha? Interpretação é você ter essa noção de quanto mais, melhor. The more, the merrier. É a prática que leva à perfeição. Então, vamos que vamos focar em como praticar estas leituras e interpretações. Belezinha, gente? Vamos que vamos então. Olha só, para a gente iniciar o encontro de hoje, aliás, antes do encontro, né, antes do texto, a gente tem as habilidades também. Olha só, as habilidades do encontro de hoje são a habilidade de número 1 e de número 13. Olha só, a habilidade 01 fala sobre interagir em situações de intercâmbio cultural, intercâmbio oral, para a realização de atividades em sala de aula, de forma respeitosa, de forma colaborativa. Então, isso é interessante, né, pessoal? Perceber a colaboração, perceber o respeito entre nós. E, a partir disso,
a troca de ideias, engajamento em brincadeiras, jogos, atividades, piadas, anedotas e por aí vai, né, gente? Isso, é claro, deixa os nossos encontros mais interessantes, mais legais da gente poder participar juntos. E a habilidade número 13 trata em organizar textos em unidades de sentido, dividindo os textos em parágrafos, tópicos, subtópicos e explorando as possibilidades de organização do texto, organização gráfica, se o texto está numa tabela, se o texto tem uma imagem, se o texto tem um retrato, por vezes o texto vai trazer um layout diferente, por vezes o texto vai trazer um design próprio e por aí vai. Observar também possibilidades diferentes de suporte, se o papel, se a tela dos celulares, se o outdoor e por aí vai. E também o formato, né, gente? O formato desse texto. Como é que esse texto se organiza também em sua formatação. Show de bola? Vamos que vamos então. Olha só, 1, 2, 3, let's go! Vamos que vamos. Professor, aqui está o texto que nós deixamos lá na aula passada. Esse texto aí da aula passada, gente, muito legal, falando aí sobre a Covid-19 e sobre os seus efeitos no continente africano. Então, muito legal a gente perceber, olha só, não só a nossa comunidade, não só como nós estamos envolvidos nisso, mas como todo o planeta se organiza para nós conseguirmos superar, né, gente, a Covid-19. Nesse texto, olha só, você consegue observar que o texto foi publicado ano passado, a gente já pode fazer um apanhado de como é que está hoje a situação, e aí o contexto, olha só, é o contexto África. Dá uma olhadinha. Less than 10%, menos que 10% de países africanos to hit key COVID vaccination goal. So, goal, eu lembro do futebol, é isso mesmo? É. A ideia de goal é a ideia de futebol mesmo, gente. O goal é o objetivo, é aquilo que você persegue em alguma coisa, é a meta que você traça para poder realizar alguma coisa. No caso aí, gente, tá falando do quê? Observa só, tá falando das vacinas, gente. Olha aí, ó, vaccination. Então, olha só, o continente africano contendo menos de 10% da meta de vacinação para a Covid-19. Eita, professor, então aí é bem preocupante, né? Porque a gente sabe que a vacina é um grande trunfo que nós temos para combater a Covid-19, né? É isso aí. Se você observa bem seu texto, ele tem 3 parágrafos e vocês vão ter 1 minuto para ler cada um dos parágrafos. Ou seja, vai ser uma leitura realizada em 3 minutos. Nesta leitura, eu gostaria que vocês observassem como o texto se organiza, quais palavras são palavras cognatas e como você pode extrair sentidos a partir dessas palavras. Então, 3 minutos na tela para vocês. Boa leitura!
Vamos lá então, gente, ó. Como é que foi a leitura? Foi fácil? Foi mediana? Foi difícil? O que é que vocês acharam? Esse, gente, é o típico texto que nos traz muita coisa pra gente falar a respeito. Porque tem muitas expressões que são muito úteis para nos ajudar a interpretar o texto. Por exemplo, ó, já começa o texto com just. Olha aí, ó. Just, apenas. Então, apenas 5 países africanos. Isto é, menos do que esses 10%. Já que a África tem 54 nações, então olha só, apenas 5 dessas 54 nações projetaram, olha só, projetaram alcançar até o final do ano o alvo de 40% da vacinação de sua população. Então, gente, eles têm essa meta, eles tinham essa meta, né, de vacinar 40% da sua população. E aí, olha só, apenas 5 países estão nessa meta, alcançando essa meta. Então é um número muito baixo, é preocupante, né, gente? É preocupante, já que são 54 nações, 54 países, destes apenas 5, menos realmente de 10% da população. Unless, opa, encontramos aqui, ó, unless. Professor, o que é esse unless? Unless, anota aí, ó, a menos que. A menos que. Então você tem a ideia de exceção. Ressalva que está sendo feita. Qual é a ressalva que é feita aí? Esse é o quadro. Apenas 10%, menos de 10%, apenas 5 países com essa meta alcançada. A menos que, ou seja, qual é a ressalva? A menos que esforços, olha aí, ó, effort, esforços que acelerem este passo aconteçam. Decolling. Take off é a expressão decolar. Você pega um avião e decola. Então, gente, qual é a ideia então do texto? O texto traz 2 conectores importantíssimos, importantíssimos. Um logo no início, que é o just, trazendo aí essa ideia de apenas, então, somente 5 países africanos. E o outro é o unless, que eu já marquei ali como a menos que. Então, esse unless seria um senão. Então, ele traz para você o quadro inicial e, em seguida, ele faz a ressalva. A menos que outra coisa aconteça. A menos que esforços para acelerar esse processo aconteçam. Então, precisa ser feito esse esforço para que as pessoas consigam, sim, esse esquema vacinal de pelo menos 40% da população. This comes as the region grapples to meet rising demand for essential vaccination commodities. Olha só, isso tudo acontece enquanto a região ainda luta para conseguir, olha só, a demanda por commodities essenciais para vacinação. Professor, o que são commodities? Vamos fazer lá uma revisão. Lá pegando a geografia, commodities, pessoal, são aqueles produtos primários para que você consiga desenvolver algum produto, que você consiga elaborar algum produto a partir dele. Como assim, professor? Pensa aí num lápis, por exemplo. Um lápis ele é feito de madeira. Qualquer madeira? Não, certamente tem uma madeira específica para fazer aquele tipo específico de lápis. Então, você precisa dessa commodity. O que é commodity? Seria esse matéria-prima para a elaboração desse material, que seria já mais lapidado, material já mais feitinho, como deveria ser. Por exemplo, ainda pensando no lápis, outro elemento do lápis é o grafite, não é isso, gente? Então, o grafite do lápis, ele também precisa ser elaborado, e aí ele vai pegando, é claro, as suas propriedades. Qual a matéria-prima daquilo? Seria o próprio grafite, né? A ponta do lápis, para ser elaborada, ser lapidado, de maneira que caiba certinho dentro do lápis. No caso das vacinas, olha só, quais são as commodities das vacinas? O que está faltando para ocorrer a vacinação? Olha só o que ele diz aqui no texto. Syringes. Seringas. O professor apareceu aqui, ó. Such as. O que é esse such as? Gente, esse such as, anota aí que é importante. Such as significa por exemplo. Ah, professor. Então, quando aparecer such as, você vai estar dando um exemplo perfeitamente. Such as é marca de exemplo. Qual é o exemplo de commodity essencial para vacinação?
as seringas. Então é isso que está faltando, professor. As seringas, exatamente. Olha só, o mais difícil, que é a própria vacina, até tem. O problema maior são as seringas, que a gente não consegue encontrar. Segundo parágrafo. O primeiro parágrafo serviu de introdução. O primeiro parágrafo nos mostrou aí muitas informações com porcentagem, com metas e falando sobre as dificuldades. Segundo parágrafo já vem como o nosso corpo do texto. Desenvolvimento do texto. Olha só então. 3 African countries. Quantos são? 3. 3 países africanos, vírgula. Vai citar quais são os 3. Nós temos o país Seychelles, o país Maurício e o país Marrocos. Morocco. Esses 3 países have already met the goal. Eles já chegaram na meta. Já conseguiram chegar na meta que foi instituída, que foi instaurada em maio, no mês de maio, by the World Health Assembly, pela Assembleia Mundial da Saúde. Então, houve aí uma Assembleia Mundial, todo mundo se reuniu, o mundo inteiro, os principais representantes do mundo, se reuniram para verificar quais seriam as metas. Isso foi lá no mês de maio. E esses 3 países africanos já conseguiram atingir essa meta. The world's highest, olha só, o maior do mundo em relação a quê? Health Policy Setting Body. Então, olha só, ele está explicando, gente, depois dessa vírgula, quem é essa organização. Essa vírgula aqui, ó, faz a pausa para explicar quem é essa organização, essa assembleia. Tá mostrando aí, olha só, que é o ponto alto, mais alto desse corpo, olha só, falando sobre saúde, políticas de saúde no mundo. At a current pace, pace é o passo. Então, nesse passo corrente de agora, nesse passo atual, olha o just de novo, ó, tá lá no início do texto e tá aqui novamente, ó, apenas 2 outros países. Quais são eles? Olha as vírgulas aí, ó, para explicar quais são esses 2 países. É a Tunísia e o Cabo Verde. Esses outros 2 países irão também alcançar. Olha aí, will also hit, também alcançarão o target, o alvo. Cuidado aí com esse also. Also, marca de também. Pessoal, esse também é a adição de ideias. É a inclusão também. Então, esses 2 países também vão chegar lá. Eles são adicionados aí nessa receita, tá bom? Professor, e esse will, ele marca o quê? Esse will é marca de futuro. Então, esses países atingirão também esse alvo, tá bom? Maravilha. Então, tá aí o nosso segundo parágrafo, descrevendo melhor, destrinchando melhor quem são esses países. Você encontrou aí dos 5. 3 deles que já alcançaram as metas, o país Seychelles, o país Maurícios e o país Marrocos. E 2 deles que ainda estão em vias de conseguir chegar lá nesse objetivo, que são a Tunísia e o país Cabo Verde. Beleza? Show de bola. Vamos agora então para o nosso último parágrafo. O último parágrafo é a conclusão do texto. Finaliza então o nosso texto. Vamos dar uma olhada na finalização do texto? Começa com in addition, marca aí que também é importante. In addition, em adição. Ademais, você está somando ideias. Então, você está somando a ideia que veio no primeiro e no segundo parágrafo. Então, além disso, limited access to commodities. Olha só, um acesso limitado a commodities cruciais. A gente já falou que são commodities, né? Aqueles produtos primários para a elaboração de alguma coisa. Such as, também já vimos o que é esse such as. Tá aqui, ó. Such as, por exemplo. Então, essas commodities cruciais, como as seringas, isso pode diminuir a velocidade, olha só, da vacinação da Covid-19 na África. Ah, professor, então olha só, o texto finaliza e inicia
a sua conclusão falando dessa dificuldade, falando desse limite que existe, um limite de acesso a essas commodities que são tão importantes, que são cruciais, que são as seringas. A Unicef, olha só, organização aí das Nações Unidas, has reported, tem relatado, quais são os relatos que foram feitos? An imminent shortfall. Então, tem uma iminente queda, uma iminente diminuição of up to até 2,2 bilhões de seringas que são conhecidas como auto-disable. Professor, vamos por partes aqui, tem muita informação. Vamos por partes. Primeiramente, o que é algo iminente, gente? Algo iminente é uma coisa que não tem como dar errado. Algo iminente é que você já consegue ver ali no futuro. Não tem jeito, é claro que isso vai acontecer, não tem para onde. Então é algo iminente, é algo que não tem jeito. Isso vai acontecer. Então, olha só, tem uma queda iminente. Professor, aí apareceu o numeral 2,2 bilhões. Galera, cuidado. Qual é o cuidado que você tem que ter? Quando aparecer numeral, sempre que aparecer numeral, você vai observar o que vier antes. Professor, o que é que vem antes desse 2,2 bilhões? Olha só, up to. Esse up to significa até. Ah, professor, então não chega a esse número. Não, é até esse valor. Esse valor aí seria um teto. Um teto daquilo que eles estão prevendo. Até 2,2 bilhões. Bilhão de quê, professor? Bilhão de seringas. Mas aí ele dá uma característica dessas seringas. Auto-disable. O que seria isso, gente? Auto-disable syringes. Auto-disable são aquelas seringas descartáveis. Não tem como reutilizar, não dá. Não é uma boa ideia fazer isso. São seringas descartáveis. Então, olha só, há uma eminente diminuição no valor até de 2,2 bilhões de seringas descartáveis que são usadas na vacinação da Covid-19. Professor, e esse for, ele serve para quê? Marca aí que é importante. Esse for é a nossa possibilidade, nossa palavrinha usada para razão. O propósito. O propósito, professor, o propósito de quê? Para que servem essas seringas? Para a Covid-19, para a vacinação da Covid-19. E também, olha só, para a imunização de rotina. Olha aí, ó. Routine Immunization, essa imunização de rotina no ano de 2022. Beleza. Então dá para perceber aí, olha só, que essas vacinas, ou melhor, a falta dessas seringas afeta, além da Covid-19, também a rotina de imunização das pessoas no ano de 2022. Para finalizar o nosso texto, nós temos aí, ó, this includes, isso inclui, inclusive, olha só, então você está fazendo aqui uma adição de ideias, mais uma vez, 0,3 milímetros de auto-disable syringes. Professor, então são seringas descartáveis que têm esse valor, esse padrão de 0,3 mililitros. Para, de novo, para, razão, propósito, para a vacinação da Covid-19, utilizando a vacina da Pfizer BioNTech. Beleza, gente? Então tá aí, nós temos então nossa finalização do texto. Isso aí, gente, é um dado bem preocupante do que aconteceu e ainda acontece. Essas pobres, paupérrimas condições encontradas no continente africano. Todo mundo sabe, né, gente? O continente africano sofre hoje com essa pobreza total por conta do processo de colonização, os processos de colonização que foram impostos a estes países. Então, infelizmente, nós temos esse retrato.
Se você vai à nossa fonte, para a gente finalizar a análise do nosso texto, você encontra www.afro.who. Professor, o que significa esse WHO? Esse aí, gente, é a World Health Organization. Em outras palavras, a Organização Mundial da Saúde. Então, professor, a Organização Mundial da Saúde, OMS, em inglês a gente fala WHO, exatamente, porque isso aí é sigla, né, gente? Em português, O de organização, M de mundial e S de saúde. Em inglês, WHO, World Health Organization, tá bom, gente? Então, esse texto aí não foi o professor Adriano quem tirou para poder trazer aqui para vocês. Esse texto ele foi retirado da fonte da Organização Mundial da Saúde. Vocês sabem que é a maior fonte, a maior organização no mundo no que se refere no tocante à saúde. Beleza, gente? Show de bola, analisado nosso texto. Percebendo aí, olha só, as variáveis possibilidades de recursos expressivos. Os nossos tão famosos conectores, beleza? Por exemplo, também, até, a menos que, tá tudo aí. Tá tudo aí. Show de bola! Show de bola! Vamos praticar então, hein? Questão 11. O professor está começando hoje da questão 11. Pois é. Lembra que a gente está fazendo questões dos slides anteriores, né? A revisão aí, do que a gente não viu na aula passada. É a nossa tarefinha de casa. Dá uma olhadinha. O texto 5 é uma notícia que veicula principalmente informações acerca, letra A, das metas e do número e dos números reais de vacinação da Covid-19 na África. Letra B, das políticas de assistência que os países desenvolvidos estão direcionando ao continente africano. Letra D de dado. O texto traz informações das dificuldades enfrentadas com o ebola em determinadas regiões da África. E a letra D nos diz dos dilemas enfrentados no continente africano em relação às suas políticas para turistas não vacinados. Galerinha, 2 minutos para vocês responderem a questão de número 11. Quais são as informações principais dentro desse texto? 2 minutos na tela para vocês.
E aí, gente, o que é que vocês marcam nessa questãozinha de número 11? Pessoal, letra D de dado, vamos começar de baixo para cima, né? Letra D de dado fala dos dilemas enfrentados no continente africano em relação às suas políticas de turistas. Não, gente, não falou de turistas, não. Nosso foco é realmente nas vacinas, e no problema que as pessoas não estão se vacinando. Também, mas não falou de turismo, não. Letra D não vai ser nossa resposta. E a letra C, professor? Letra C fala das dificuldades enfrentadas com o ebola. Ebola? Não, gente, o ebola não foi tema do nosso texto. Nosso texto fala sobre Covid-19. Então, o ebola está eliminado. Letra C não é a nossa resposta. Estou entre letra A e letra B de bola. Letra B diz das políticas de assistência que os países desenvolvidos estão direcionando ao continente africano. Pessoal, não falou. Não falou de assistência e muito menos de países desenvolvidos. Cuidado, inclusive, com essa expressão, né, gente? Países desenvolvidos, como se outros países fossem menos desenvolvidos ou fossem piores. Nem é isso, né, gente? Tem países mais pobres e, como a gente já comentou, por conta principalmente das políticas tão agressivas que foram usadas durante processos de colonização. E nossa resposta é a letra A, olha só, metas e números reais de vacinação da Covid-19 na África. Foram feitas algumas metas, mas apenas 5 países estão em vias de alcance dessas metas. 3 já alcançaram, mas 2 ainda estão em processo para alcançar estas metas. Resposta correta, letra A. Vamos para mais uma? Olha só então, agora vamos de questão 12. Questão 12 traz aí no trecho, aí traz uma partezinha, olha só, traz uma partezinha do nosso texto. Perceba, no trecho tal, tá aqui a parte do texto, há a expressão unless. Galerinha, essa expressão unless, lembra aí, a gente falou sobre isso, hein? Esse unless é o a menos que, mostrei uma ressalva, a menos que isso aconteça, nós não vamos ter esse resultado. Letra A diz que está sendo indicada uma oposição. Letra B, uma condição. Letra C diz que é uma adição de ideias. E letra D diz que é uma ênfase. E aí, gente, o que é que vocês acham? Para essa daqui, só 1 minuto já é suficiente, tenho certeza. 1 minuto para vocês colocarem para mim qual letra vocês acreditam que seja nosso gabarito. Qual expressão é dada por esta palavrinha, esse conector unless, a menos que. 1 minuto para vocês na tela. Então, gente, qual é a letra aqui que vocês marcariam nessa questão? Pessoal, a menos que não vai te trazer uma ideia de ênfase, por exemplo, olha só, não é a ideia de ênfase. ênfase é quando você está intensificando alguma coisa, a importância de alguma coisa, aí você está dando uma ênfase àquilo. Não é isso que acontece. Letra C fala em adição, pior, né, gente? Não está sendo adicionado nada aí não, viu? Elimina a letra C, nada de adição de ideias, não. Professor, então eu estou entre letra A, oposição de ideias, e letra B, de condição. Olha só, de condição. Perceba que aqui nós temos, não é uma oposição de ideias. O que a gente tem aqui, galerinha, dá uma olhada, é uma condição. Então, a menos que essa condição
A menos que essa condição seja alcançada, o nosso objetivo não vai ter sucesso. Então, a menos que seja acelerado o passo para que a gente consiga ter essas vacinas, 40% das pessoas vacinadas nessas 54 nações, aí as pessoas vão conseguir atingir este alvo de vacinação. Nós temos aí, então, a marcação de uma condição. Beleza? Dá tempo para responder mais uma? Vamos lá, ainda sobre esse texto. Agora, questão 13, utilizando-se aí da expressão also. Lembra que esse also é o nosso também. Beleza, gente? Também. Opa. Também. Show de bola? Também. Então, se eu te pergunto assim, você quer sorvete ou você vai querer... Não, no seu sorvete, você vai querer calda de chocolate ou de morango? Aí você diz, eu vou querer calda de chocolate, de morango e também leite condensado. Olha o também. Esse também, ele tá te dizendo o quê, gente? Ele tá te trazendo a ideia de lugar, condição, adição ou uma alternância de ideias. Gente, não é uma alternância, ó. Alternância, lembra que é o ou. Uma coisa ou a outra. Vai ser uma adição? Vai ser uma adição. Você está adicionando. Esse também adiciona mais alguma coisa. Condição? Não. Condição, você vai utilizar a expressãozinha if, que é o nosso se. Beleza, gente? Esse se é o que marca condição. E lugar, nada a ver, né, gente? Conectivo não fala de lugar. Então, nossa resposta correta para esta questão é a letra C de Canal Educação. Está mostrando aí, então, uma adição de ideias. Então, no caso aí, está adicionando esses dois países, a Tunísia e Cabo Verde, dentro do rol de países que estão conseguindo alcançar a meta de vacinações. Beleza, gente? Em outras palavras, realmente esse also faz uma adição de ideias. Beleza? Pessoal, o tempo do nosso primeiro encontro tá chegando ao fim. A gente vai fazer aquele intervalo rapidinho, só 3 minutos realmente. Só o tempo de beber uma água e retornar, tá bom? Quando a gente voltar, a gente finaliza com esse texto e aí sim entra no tema do encontro de hoje, falando sobre piadas, memes, anedotas e por aí vai. Beleza? É rapidinho, são só 3 minutos. A gente volta já já. See you!